Olá, tudo bem? Muito boa tarde para você que está me assistindo nesse momento. Seja bem-vindo ao canal do Laboratório do Luluyan. Aqui falamos de tudo um pouco: eletrônica, som, jardinagem, culinária, música e muito mais. Essa é a sua primeira vez aqui no canal? Aproveite, inscreva-se aqui no Laboratório do Luluyan. É grátis, rápido e você vai ser avisado de todas as novidades que a gente vai lançar no canal. Clique no botão inscrever-se e depois clique no sininho. Ok? Muito bem, vamos ao assunto de hoje. Hoje vamos falar sobre o amplificador, a série de amplificadores Super A da Gradiente. 166, 246, 366, no qual a Gradiente lançou no início dos anos 80. Os fabulosos amplificadores Super A. Só que esses amplificadores são equipamentos pitorescos. Como já se sabe, eles têm uma tecnologia diferente de polarização, que faz com que eles tenham uma qualidade sonora diferente para melhor, uma resposta de fidelidade melhor do que os amplificadores convencionais. Por quê? Quem conhece um pouco de polarização de amplificadores sabe que classe A é a melhor polarização que tem para se reproduzir, para se amplificar sinais de áudio. Só que isso tem desvantagens. A polarização de classe A, ela despende muita energia na forma de calor nos transistores da saída do equipamento. Normalmente, na casa de dezenas ou centenas de watts, dependendo do porte do equipamento. Ok? E o que os fabricantes fizeram na época para poder ludibriar um pouco essa circunstância de gasto de energia e caloria? Variar a polarização dos transistores do amplificador. Isso é, ao invés do transistor trabalhar continuamente na polarização classe A, que é a melhor, porque ela amplifica os dois semiciclos perfeitamente, você acaba trabalhando a saída do amplificador de maneira variável. Então, em determinada potência, o amplificador está na classe A, acima de determinada potência, ele sai da classe A e entra na classe AB. No caso do amplificador Super A, ele está muito próximo do classe A. Ele não é bem um classe A, ele diria, digamos assim, é um classe AB+, mas é um tendendo ao classe A, tá? Porque normalmente o classe A ele despende praticamente metade da energia que ele tem de amplificação, ele joga na forma de calor. Então, se é um amplificador de 200 watts de potência RMS, ele vai entregar 100 watts de potência RMS nos transistores. Só que não é bem isso no caso dos Super As. Tá? O Super A ele é uma aproximação. Ok? Então, seguindo. Nós vamos falar hoje, em específico, das minhas experiências que eu tive em 10 anos de propriedade de dois equipamentos, o 66 e o Model 366 da Gradiente, que são esses dois equipamentos de minha propriedade hoje. Tá? Eu sou técnico em eletrônica e me aventurei a aprender a consertar esses equipamentos. Então, nesse vídeo, hoje eu vou contar para você todas os macetes, todas as descobertas que eu fiz, todas as discussões que eu participei e todas as percepções que eu tive de utilizar-se um amplificador classe A, né, Super A no caso, da Gradiente, o Super A da Gradiente e todas as mumunhas eletrônicas agregadas, ok? Falando um pouquinho das particularidades do amplificador Super A. Pelo fato de se tratar de um equipamento que esquenta bastante, ele é um equipamento que não pode ter outro tipo de equipamento em cima. Porque o que acontece? Pela particularidade que esse equipamento tem, vocês podem ter visto no outro vídeo que eu filmei, que é a respeito do anjo da guarda, dá uma olhada no canal aí que você vai localizar o vídeo que eu fiz, falando do Super A. E o Super A nada mais é, rapidamente falando, é um dispositivo para que proteja o equipamento de superaquecimento, sem fazer o trocadilho que o pessoal costuma fazer. Tá. O que acontece? O amplificador da Gradiente, o Super A que a Gradiente lançou, ele é um equipamento que ele necessariamente tem que trabalhar quente. Ele é um equipamento que você não pode esfriar, você não pode resfriar, você não pode utilizar ventoinhas, você não pode sequer assoprar em cima do equipamento. Senão, o que acontece? A polarização cai. Ok? Então, quando você for fazer a calibragem do seu Super A,
Recomendo que você coloque o seu equipamento dentro de um ambiente climatizado, com ar-condicionado, ajuste em 23 ou 24 graus ou um pouco mais, dependendo do ambiente que você está, e faça essas calibragens do seu equipamento com o equipamento fechado. Conecte os pontos de teste dos seus multímetros, use 2 multímetros, um para cada canal, eu recomendo. A instrução da Gradiente, ela pede um por canal, que é o que nós vamos ver adiante, que eu tenho aqui o paper, o extrato do paper da Gradiente, que foi lançado na época dos anos 80, para fazer a calibração do amplificador em si, ok? Vocês vão ver, vai ser a segunda parte do vídeo. Primeiro eu estou falando dos detalhes técnicos para você poder conseguir fazer a calibragem desse equipamento de maneira perfeita. Eu falo isso por experiência porque eu já, como vocês podem ter visto no vídeo do Anjo da Guarda, eu já queimei algumas vezes o meu Super A, simplesmente por esquecer uma toalha em cima. Então, não é permitido, não pode, você não deve colocar nenhum equipamento em cima do seu amplificador Super A, ok? Pois bem, então, retomando. O que você deve fazer para calibrar o seu equipamento? Localize seu equipamento dentro de um ambiente climatizado ou com uma temperatura relativamente controlada e também com a energia elétrica relativamente controlada, mas sem ser estabilizador. Explico o porquê. Eu já algumas vezes também, querendo ser de maneira proativa, perdão, eu coloquei o meu equipamento, o meu Super A Gradiente, na saída de estabilizadores. Na maioria das vezes a rede elétrica ela tende a descer um pouco. Então, às vezes, a rede do Brasil ela é tida como 127 volts, mas dependendo do lugar, ela fica 115, 117, 120, 127, às vezes 130. Na prática, ela varia um pouco mais que 10%. Principalmente se você tem uma casa com rede elétrica antiga, tá? Ou com eletrificação que chega na sua residência de maneira antiga. O que acontece? Esse amplificador, infelizmente, ele sofre também com a flutuação da rede elétrica. Então, se você tem uma rede que flutua muito, a tendência é o amplificador flutuar a polarização também. Tá? Então, como eu já falei para vocês desde o início, trata-se de um amplificador muito sensível. É um amplificador que você, uma vez ajustado e feita a polarização direitinho, ele se torna muito sensível à temperatura ambiente e se torna muito sensível à flutuação da rede elétrica. Como eu estava falando, eu quis ser proativo e coloquei o meu equipamento no estabilizador. Nessa de eu colocar ele no estabilizador, eu percebi que ele começou a esquentar muito. Por quê? Porque eu havia regulado ele na rede elétrica direto, que estava abaixo de 127 volts, ok? E com a regulagem feita para baixo, ele esquentou muito, mais do que o normal. Então eu não recomendo você conectar o seu Super A Gradiente numa rede elétrica estabilizada com algum estabilizador convencional, desses SMS, TS-Char, APC da vida. Porque acontece, conforme o estabilizador vai compensando a energia da rede elétrica, isso afeta a polarização do amplificador. Então, se você fez ela com uma tensão um pouco mais baixa e você coloca num estabilizador que tende a puxar a rede elétrica mais para cima, naturalmente a polarização vai subir e isso vai esquentar o seu equipamento mais do que o normal, ok? Então, a gente falou, rede elétrica, ele é sensível. Falamos um pouco também da temperatura. Quando você vai fazer o ajuste da polarização do seu equipamento, a recomendação é que se faça isso daí discutindo com várias pessoas em fóruns e no antigo Audiolist. O que acontece? Esse equipamento ele é muito sensível à temperatura do ambiente e ele necessita que ele esteja fechado. Então, quando você for fazer a calibragem do seu equipamento, é necessário que esse equipamento esteja fechado, com a tampa original dele. A tampa original e recomendável também que os pés originais. Quiser colocar um pé um pouco mais alto, ok, mas isso é recomendável só em caso de um ambiente um pouco mais quente do que o normal. Já explico também algumas dicas interessantes também. Você vai iniciar a calibragem do seu equipamento, conecte o seu multímetro às pontas de prova, 2 multímetros em cada canal. Põe a tampa no equipamento e inicie o procedimento. Faça o ajuste e fecha novamente. Faça os ajustes e fecha novamente. Explico.
Esse amplificador, não sei justificar porquê, mas provavelmente pelos transistores que acabam servindo como flutuadores da temperatura, e há um termistor também, ele naturalmente ele trabalha quente. Então, se você tem um amplificador, quando ele já está quente, a polarização está lá nos 44 mV, que nós vamos ver mais para frente no processo de calibragem. Se você assopra ou regula ele com a tampa aberta, que foi o meu caso, nas primeiras vezes que eu calibrei o equipamento, simplesmente você não alcança os 44 mV e ele despenca. Ele alcança os 44 mV e ele despenca. E aí, discutindo com várias pessoas nos grupos, eu identifiquei que o problema era justamente o fato de eu estar calibrando o equipamento com ele aberto. A Gradiente não fala esse detalhe nesse micropaper de ajustes. Mas os técnicos que a gente debateu, eu, Edu Silva e outras pessoas na antiga Audiolist, a gente chegou ao consenso de que o amplificador precisava ser regulado com a tampa fechada. E isso se tornou, para mim, agora que mexo há 10 anos com o equipamento, regra. Eu sempre calibro o meu Super A com a tampa fechada. Se você calibrar com ele aberto, ele não esquenta por dentro e, curiosamente, a polarização dos 44 mV não sobe. Se você não tem ele nos 44 mV, você não está com ele dentro da classe A que a Gradiente especificou. Ok? Então ele não sobe a polarização. É como se você tivesse um classe AB. Polarização pobre. Então, o indicativo dos 44 mV circulando nos resistores, que é o que o paper da Gradiente indica, é justamente corrente circulando nos transistores de saída. E se tem corrente circulando nos transistores de saída, é sinal de que há uma polarização nos transistores. Isso é óbvio. Ok? Continuando. Então, você preparou o teu equipamento, colocou ele na tomada, liga um ar-condicionado de 23 ou 24 graus, ambiente climatizado, põe ele numa bancada firme, estável, nenhuma carga conectado nele, nenhum alto-falante conectado nele, entendeu? Já fez todos os processos de validação, verificação do equipamento, quer dizer, fusível, capacitores, diodos de fonte, trilhas, mal contatos na placa de circuito impresso, tá tudo soldadinho direitinho, você já na sua bancada já certificou o equipamento com o processo da lâmpada, bora polarizar o bicho, bora deixar ele reguladinho como deve. Fez isso, tomada, multímetro, conecta nos dois pontos, faça aí como eu fiz aqui. Vou passar agora para vocês verem na bancada como é que eu fiz no caso da minha placa. Eu tive que tirar a placa do meu Model 366 para conserto, porque alguma peça da parte inicial, na parte driver e da parte pré-driver, né, que é o par diferencial de entrada ou os drivers ainda, não sei, eu ainda estou analisando, tá algum problema, que meu amplificador ele passou a distorcer e não é por falta de polarização, porque os dois canais estão esquentando. Então existe polarização, eu desconfio que seja alguma coisa na entrada. E não é pré, porque eu já fiz a inversão de canais e liguei um dispositivo externo na entrada de power in e o equipamento tocou direitinho o canal direito e o canal esquerdo não tocou direito. Eu ainda estou em análise. Então, mas eu tirei a placa aproveitando para mostrar para vocês como é que eu fiz os meus pontos de teste e aonde são. Vamos falar um pouco a respeito do processo de calibragem do Model 366, da linha Super A Gradiente. O processo de calibragem, ele não é difícil. Ele é complexo, porque ele demora tempo, toma tempo, e ele é um tanto chato, como eu já falei no começo da filmagem. Ele é um tanto chato. Vocês viram que eu esqueci de ligar as lâmpadas aqui, né? Então, ainda não estou acostumado com essa vida de youtuber, né? Então, me perdoem, pessoal. Então, como que faz a calibragem do model da linha Super A da Gradiente? Bom, uma vez, a maneira como eu faço e que eu provei com uma observação, discussões com os amigos, etc e tal, como eu já falei, certo? Que dá certo, eu já fiz várias vezes e eu não tive mais problemas, exceto quando eu esqueço a toalha, mas agora com o anjo da guarda e também tomei vergonha na cara, parei de cobrir o aparelho com toalha,
Que é o problema, pessoal, só para fazer um parênteses, que o pessoal reclamou bastante lá no outro vídeo lá do Anjo da Guarda. O problema o pessoal não entende que às vezes a pessoa é caprichosa, quer pôr um paninho para não cair pó. Que é o meu caso. Só que o que acontece? Tem que tirar a bendita da toalha na hora de usar. Ponto. Tem que descobrir, tem que tirar tudo que está em cima. 4 a 5 dedos em cima do equipamento, pelo menos, porque ele realmente vira uma churrasqueira, pessoal. Então, vamos lá, vamos falar um pouco da calibragem, do processo de calibragem do Model 366, tá? Serve para o 246 também. Tá aí, ó. Aí no nosso quadro branco, vocês podem ver como é o processo de calibragem. Então vamos lá, resumo rápido. Você pegou o seu equipamento, colocou ele numa mesa bem estável, você tem os seus 2 multímetros na mão, você conectou as pontas de prova. Não é para soldar a ponta de prova, tá, pessoal? É para você puxar. Puxa-se 2 fiozinhos de cada transistor, de cada saída, com muito cuidado, tá? Fios fininhos, não precisa ser fio parrudo de energia elétrica, fininho, fininho mesmo, tá? Né? Fino assim, fininho. Não precisa ser nem duro. É daqueles fios que a gente utiliza para ligar dispositivo eletrônico dentro dele, fininho. Solda de um lado, solda do outro, certo? Vamos lá, recapitulando. Aí você solda aqui, nesse local. Faz a solda também nesse local, puxa 2 fios daqui, em direção para fora do equipamento. A mesma coisa com outro canal. Solda no ponto, no outro ponto, puxa os 2 fios, certo? Da sua placa, conectado direto no multímetro, com o equipamento tampado, como eu já falei, e procede o início da calibragem do seu 366-246 ou 66. É exatamente assim. O processo todo é assim. Em cima desses 4 pontinhos que você vai fazer a calibragem da polarização do Super A. Seguindo. Aí você puxa um para cada multímetro. Não pode, muito cuidado para não curto-circuitar entre eles. Sugiro isolar, tá? Porque vai ser um processo demorado. Feito isso, uma vez que o seu equipamento já esteja realmente nos conformes, tá, você já checou fonte, diodos, transformador, tá tudo ok, capacitores que não estão vazando, etc. Já passou pela lâmpada, já fez teste, viu que ele está dando sinal, beleza, meia hora, 1 hora de teste contínuo no equipamento, isso num conserto, vamos para a calibragem. Puxou os fios, tampa o equipamento, tampa mesmo, como se ele tivesse normal. Os fiozinhos saindo do equipamento para os seus multímetros, tá? E aí você começa. Vamos lá. Aí você gira totalmente o trimpote VR301. Vamos lá. E aí, como eu falei, gira-se o VR301 todo para sua resistência máxima, aberto. Ok? E esse cara aqui. Tá. E faz a mesma coisa também com o outro potenciômetro. Desculpe, com o outro trimpote. Deixa ele na resistência máxima também. Aberto totalmente. Faz isso com os 2. E aí você segue adiante. Uma vez feito isso, aberto os dois trimpotes, você liga o equipamento e deixa ele na tomada por uns 10 minutos, tá? Uma vez feito isso, você vai lá e nos pontos que eu já sinalizei, que é entre os emissores de T318 e T319, e a mesma coisa respectivamente do outro canal, que é o 413 e 414, são aqueles pontos que eu mostrei lá. Vai virando o potenciômetro, o trimpote, vai virando o trimpote pouco a pouco, até ele alcançar 11 mV no canal. Não faz os 2 canais em simultâneo, tá? Faz um só, por enquanto. Primeiro vamos seguir o passo a passo do fabricante.
Uma vez bateu 11 milivolts no multímetro, 2 minutos sem desligar, tá? O aparelho. E aí você vira mais o trimpote ainda até bater 44 milivolts. Bateu 44 milivolts, você espera por 10 minutos mais ou menos. Com ele sempre tampado. Detalhe, pessoal, é ajusta e tampa. Ok? Não pode ter vento em cima do aparelho. Não pode. Vocês podem perceber, vocês vão ver. Depois que vocês terminarem a calibragem toda, faz esse teste, ou durante o teste mesmo, enquanto ele estiver ganhando aquecimento. Porque nesse processo dessa regulagem toda, dessa regulagem aí no quadro branco, entendeu? Ele vai ganhar caloria nos dissipadores. Você vai começar a perceber que ele vai esquentar. Tá? Sempre fechado. Aí, uma vez que ele esquentou já um pouquinho também, ele sempre vai ser assim. Você vai ajustar até os 11 milivolts no passo 4, aí você vai esperar, aí você vai reajustar novamente até 44 milivolts, entendeu? E aí você, durante todo esse tempo, você vai lá e ajusta 44 milivolts. Tal, se ele ficar de mais, você abaixa um pouquinho, se ele ficar de menos, você ajusta um pouquinho, entendeu? Até ele ficar flutuando entre 40 e 48 milivolts, tá? Você tenha como meta 44, mas ele vai flutuar entre 40 e 48, porque é derivado da rede elétrica e também da própria convecção que o equipamento ainda está ganhando aquecimento. Nesse meio tempo, você faz a mesma coisa no outro canal. Tá, que a gente está parado no passo 7 para o 8, certo? Deixa o aparelho se estabilizando por 10 minutos, conferindo novamente o milivoltímetro. Se necessário, refaça o ajuste até que permaneça estável em 44 milivolts. Pessoal, vai tomar um dia inteiro de regula, volta, regula, volta, regula, volta. No meu caso, mesmo em ambiente controlado. Quando você tiver nos seus 40, 44 milivolts, ele estiver já estabilizando, faz essa experiência. Vai te atrasar a vida, porque você vai demorar um pouco mais. Abre a tampa do aparelho. Deixa entrar para você ver. Acompanha o multímetro. Ou, se você quiser, só faz assim, ó. Assopra o equipamento. Aí você faz a mesma coisa no canal 2, tá? Que é nos transistores 413 e 414. Vai fazer a mesma coisa, você vai repetir, vai subir ele até 11 milivolts, vai esperar um pouquinho, de 11 milivolts, você vai subir até 44 milivolts, entendeu? Aí depois de você subir até 44 milivolts, aí você vai compensando. Nesse meio tempo, o equipamento já esquentou, tá? Você vai ver, falei o A1, tô com o A1 na cabeça, me perdoem, pessoal. O Model 366, ou 66, ou 246, é o mesmo processo, gente. A única diferencial deles é os pontos e os nomes dos transistores e dos trimpotes. Tá? Vocês vão ver, eu tenho a do Model 66 aqui também, tá? É a mesma coisa. Tá, então, uma vez que você alcançou os 35, 40 milivolts, você vai ajustando. Ajusta um pouco, o outro. É sempre abre, ajusta rapidinho e tampa logo. Abre, ajusta rapidinho e tampa logo. Não pode deixar ele muito tempo aberto, senão você vai ver. Se você tirar a tampa de novo, pessoal, eu vou insistir, repetir, vai voltar a polarização para zero e cai a polarização. Aí não adianta nada até superar. Aí o pessoal fala, não sei o que, porque não sei o que, tem que instalar ventoinha, tem que fazer buraco, tem que trocar a placa, tem não sei o que isso é defeito. Falei, gente, o amplificador ele foi concebido para ficar quente, tá? Toda a linha superada a gradiente, esquece o superar JVC. Superar JVC não tem nada a ver com esse equipamento que nós temos aqui, tá? Superar JVC usa um CI dedicado para fazer isso. Aqui são peças, são componentes discretos. Não tem nada a ver com CI dedicado. Tá? Então, uma vez feito isso, você conseguiu estabilizar numa tarde, dentro do seu quarto, imune à flutuação de vento e temperatura, aí o seu equipamento de verdade está calibrado. Aí você vai ter a qualidade do Superar realmente sendo entregue como a Gradiente espera. Mas eu quero usar como festa? Beleza. Você pode pôr a ventoinha em cima. Só que o que acontece? Você viu que se ventar,
a polarização despenca. Se ventar, a polarização despenca. E o que acontece? Você pode usar ele para fazer festa? Pode. Com uma ventilação forçada. Mas esquece, ele vai estar fora próximo da classe A. Tá? Põe lá em cima, sem problema nenhum. Só que se você for usar ele no dia a dia, se você é um audiófilo ou um cara que quer ouvir com um pouco de mais qualidade sonora, e você quer realmente ter um som bom, tirar o máximo que esse equipamento dá, a linha Super A dá, entendeu? Então, existe o receiver também, tá? É o Model 1400, não sei o que, eu não me lembro o código. Eu não sou muito especialista em gradiente, eu sou especialista em Quasar, tá? Tanto que visitem meu site, aí www.quasar.com.br, quiser também conhecer o grupo lá no Quasar Vintage Group, lá no Facebook, sejam bem-vindos. Tá? Então, vai usar como festa? Beleza, pode pôr a ventoinha. Você não vai ter um classe A trabalhando. Você vai ter um classe AB para B. Tá? Porque ele vai despencar a polarização quase na totalidade. Põe o multímetro, acompanha lá. Me escreve aqui nos comentários se você conseguiu, se você replicou exatamente o que eu tô falando para você. Que você assopra nele, entendeu? Eu tô falando pela minha placa. A minha placa que vocês viram aqui, entendeu? Ela se comporta desse jeito. O meu Model 166 também se comporta desse jeito. Você assoprou, ele despenca. Você ventou nele, ele despenca. Flutuou a rede elétrica para baixo, ele despenca. Tudo. Certo? Model 166, vamos lá, falando agora dele. Mesma coisa. Deixa eu chavear para o quadro branco aqui. Girar os trimpotes, ligar o aparelho, esquentar, milivoltímetro no canal L, medir a tensão, até 11 mV, 44 mV, esperar o aparelho estabilizar, aí depois confere 44 mV e assim vai esquentando, esquentando, faz do outro lado, aí você esquenta os dois canais até você alcançar um equilíbrio térmico. O importante do Super A é o equilíbrio térmico. Ele trabalha quente, ele trabalha com uma câmara aquecida ali dentro. Se você cobre o amplificador, cobrindo o amplificador, você está transformando ele numa verdadeira churrasqueira. Porque aí esse calor, parte do calor tem que ir embora, não pode ficar. Parte do calor tem que ficar. Então ali dentro do equipamento ele tem que trabalhar como se fosse tipo um carro a álcool. Uma analogia. Ele tem que trabalhar... A temperatura de trabalho de um Super A gradiente é na faixa de 40 a 50 graus. Só que ele não pode passar disso, porque senão ele se destrói. Não existe proteção para o equipamento. Certo? Então esse checklist aí vem de um paper da própria Gradiente. Esse é o processo de calibragem do equipamento. Tá? E a calibragem é com a tampa fechada, ambiente semi-controlado, tá? Então, é isso daí. Então, pessoal, só para encerrar o vídeo de mini treinamento, né, de como calibrar o Super A Gradiente, se caso o seu equipamento esteja dentro de racks, como eu costumeiramente vejo nas comunidades do Facebook, enfiado no meio de outros aparelhos, pilhas de vários outros aparelhos, e aí tá o teu equipamento lá no meio, grande chance que seu equipamento não esteja com Super A ativado, tá? Então, a diferença é auditiva, o som é diferente, ele é um som mais frio, mais velado, tá? E caso você queira ativar, fique à vontade, você pode mandar a placa para qualquer técnico bem qualificado que mexa com esse tipo de equipamento. O JC, lá de Santos, eu mesmo aqui de São Paulo, entendeu? Fique à vontade para você enviar o seu equipamento e a gente faz a ativação. Tá? Existem outros técnicos também, tá? Eu não me recordo de nome logo de cabeça. Tá? Então, caso você tenha o seu equipamento, entendeu? No meio de dentro de pilhas, certamente ele está com o Super A desativado. Você pode usar ele mesmo com Super A ativado em festa e depois voltar ele para pilha, para pilha digo, né, para caso você esteja com o seu equipamento, né, localizado com uma área suficiente de refrigeração. Se você, eu quero usar ele para fazer uma festa, tem algum problema, Christian, de eu fazer uma festinha com ele, mesmo Super A ativado, etc e tal? Falei, se você puser a ventoinha em cima, não, porque o Super A, ele é perceptível quando você está ouvindo em som baixo, com um áudio baixo. Quando você está ouvindo numa festa, entendeu? A distorção por crossover, que é justamente o que a aproximação de classe A que ele faz,
proporciona a melhor audição, melhor experiência auditiva, entendeu? Você pode usar ele, colocar momentaneamente, porque se você refrigerar ou superar forçado, você desliga a polarização, assim dizendo, como eu já falei. Mas se você tirar a ventilação, não estou falando para você instalar uma ventoinha no aparelho, tá? Não faça isso. Não mutile o seu aparelho. Mantenha ele na íntegra, do jeito que ele veio. Tá? Então, se você, por acaso, quer usar ele para fazer uma festa, coloque uma ventoinha mesmo de computador em cima para salvaguardar o seu equipamento durante a festa. Uma vez que acabou a festa, você vai voltar ele para o seu rack, você não vai poder mais ter a ventoinha. Tirou a ventoinha, o que acontece? O equipamento vai novamente fazer o seu aquecimento, entrar nos seus 45, 50 graus de temperatura, tá? E aí, uma vez nos seus 45, 50 graus, ele entra na aproximação de classe A que ele faz. Eu falo que é aproximação, pessoal, porque, não sei se eu falei no início do vídeo, que eu tive alguns probleminhas durante a edição. Estou estruturando ainda aqui a ilha de edição e de captura e gravação. Eu não estou me lembrando se eu falei por que não se considera um classe A verdadeiro o superado a gradiente. Porque um classe A verdadeiro, ele normalmente dissipa metade da potência do que ele entrega de potência final. Então, por exemplo, se ele é um amplificador de 200 watts RMS, a potência média consumida de um classe A é na faixa de metade. Tá? E o A1 de novo na minha cabeça. E o super A, ele não é o caso. Tá? Ele fica um pouco menos, tá? Ele fica em torno de 30 a 40% da potência nominal dele, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma opinião para falar, escreve aqui embaixo. Tem alguma experiência para contar, entendeu? Você também percebeu que tirando a tampa ele cai a polarização? Não, Christian, eu tirando a polarização eu percebi que o multímetro ficava cravadinho nos 44. Escreve também. Se você gostou, escreve. Se você não gostou, pode escrever também, fica à vontade, entendeu? A internet é livre para a gente poder reclamar ou elogiar, entendeu? Mas de qualquer maneira, não se esqueça. Se você gostou também, deixa o seu like, muito importante, tá? Inscreva-se no canal, tá? O amplificador superado a gradiente é um assunto recorrente. A gente sempre volta a revisitar esse assunto. Sempre a gente está falando de novo. Basta ver que eu fiz o vídeo do Anjos da Guarda, já sossegado, acho que uns 5, 6 anos atrás. Deu bastante polêmica e agora vamos ver. A intenção desse vídeo era mostrar como se polariza oficialmente nos moldes da gradiente, que é o que está explicitado aí, e com algumas percepções minhas que eu fiz. Tampa, que ninguém fala. Sem tampa não regula, com tampa regula. Entendeu? A sensibilidade com eletricidade, sensibilidade com caloria, entendeu? Não pode, é um equipamento que não pode ser empilhado, ele tem que ser sempre o último, o topo, lá de cima. Não pode, ele tem que ser, né, como eu falei, o topo da montanha. Ou se não, você tiver algum ambiente que esteja fechado, você tem que colocar algum sistema de exaustão do teu rack. Tá? Eu, por exemplo, aqui, no momento, eu estou usando um AC500 para quebrar o galho aqui. Tá? O meu AC500 ele é o meu substituto de emergência aí. Então, o Model 366, eu tenho uma ventoinha aqui, não estou mentindo, a ventoinha está aqui. Só que essa ventoinha, o que eu faço? Eu uso ela para puxar ar de dentro do nicho. Tá? Então, só para vocês verem no nicho como tá, eu vou chavear de volta aqui para a câmera da bancada, aí vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui em cima, perdão, aqui, ó. Aqui está o nicho no qual fica o Model 366. Tá, pessoal? Então, normalmente essa ventoinha, ela fica sempre virada para fora. Muitas vezes, até então, ela estava colada aqui em cima. Nunca assoprando o equipamento. Tá? Nunca assoprando diretamente o equipamento. Sempre tirando o calor do ambiente de onde ele está. Essa é a técnica, tá? A técnica correta para você, dentro de algum rack. Teve uma pessoa que discutiu comigo no Facebook, falando isso daí. Que não sei o que você não conhece como tá meu rack. Falei, então fala. Ele teve toda a oportunidade do mundo para falar. Ele pegou e saiu do grupo, ok? Então, que eu falei para ele, tem Model 366
acho que não sei se era um 366, 166 torrando em 321. O cara não gostou e ficou ofendido, falando que o móvel tinha sido hiper ultra bem projetado. E, enfim, o bem projetado que eu vi era uma fresta de meio centímetro e com vários nichos de madeira no tamanho do equipamento. E o equipamento vai enclausurado literalmente dentro do nicho. Pode ser que tenha alguma ventoinha atrás? O cara deixou a dúvida e saiu. Entendeu? Então esse tipo de equipamento, pessoal, é um equipamento muito crica para se utilizar. É um dos equipamentos que eu mais gosto de ouvir, musicalmente falando. Tá? O pessoal sabe que eu sou apaixonado por Quasar, mas em termos de audição, eu gosto muito da polarização Super A. Convivo com ele há 10 anos, já queimei o meu 366 3 vezes. Tá? As 2 vezes, das 3 vezes, minto, foi porque eu esqueci a bendita da toalha. Assistam o vídeo do Anjo da Guarda. E porque de lá pra cá mudou bastante coisa, né, gente? Então, a minha vida mudou bastante. Então eu estou agora desenvolvendo conteúdos para a internet de maneira a agregar, ou seja, de discussão ou de cultural, porque pelo menos de todos os vídeos que eu vi na internet aqui falando de Super A ligado, Super A com salada, Super A com tomate, Super A com banana, mas eu não vi nenhum Super A sendo devidamente calibrado e como se faz a calibragem de um Super A. Agora está feito, está falado. Vocês podem voltar aí, dar uma olhadinha eu vou também deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o checklist, mas não se esqueça, puxe os fiozinhos, tampa, multímetro, isole ponta, ambiente controlado. Se você for recalibrar o seu equipamento, calibre ele em ambiente já mais quente. Eu não fiz experiência com ambientes de 35, 40 graus, não sei qual o comportamento do 366 do Super As nesse tipo de temperatura. Tá? Então nem adianta me perguntar porque eu não faço ideia. Normalmente o meu ambiente aqui fica sempre em torno de 26 a 23 graus, aonde eu tô, que é aqui o meu laboratório. Tá? Tô falando os últimos pontos aí que estão me vindo na cabeça para eu fechar o vídeo, porque eu já tive que acabar entrando em edição não linear com o vídeo porque eu tive vários problemas de congestionamento de codecs dentro do OBS. Tá? Isso aí vai ser assunto para um outro vídeo, que vai ser estruturando um mini estúdio de YouTube para divulgar conteúdo. Certo, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado por você ter assistido até o fim. Obrigado por você estar acompanhando o meu canal. Seja muito bem-vindo novamente. Retorne, por favor. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Clica no sininho, caso seja a sua primeira vez. Caso não seja, pode dar o seu comentário novamente. E é isso aí, pessoal. Bola pra frente. Muito bem, obrigado. Se vocês tiverem algum complemento, façam aqui embaixo nos textos, nos comentários, que serão muito bem-vindos. Óbvio, não adianta falar os textos, que não sei o que você que não soube, blá 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 blá. Pessoal, já teve bastante discussão a respeito disso, lá no vídeo do Anjo da Guarda. Eu fiz o Anjo da Guarda para justamente fazer com que eu não queime de novo o meu Model 366. Apesar de eu ser técnica eletrônica, apesar de eu consertar o meu aparelho 2, 3, 4 vezes, enche o saco. Passar um dia calibrando, enche o saco. Trocar transistor, enche o saco. Você ficar sem o seu equipamento, entendeu? Então, a dica que eu dou, se você não tem um Anjo da Guarda, que é o caso que eu fiz no meu, não cubra o seu aparelho. Tá? Não cubra. Ou, se você cobrir, como foi o meu caso, eu simplesmente esqueci, vou escutar uma musiquinha, vou ver o YouTube, enquanto a minha esposa estava acordando, aí a minha esposa chama, vamos pro mercado, nessa de vai, levanta, larga, desliga só o computador, o Model 366 ficou ligado, eu esqueci, e balbal. E aí volta tudo outra vez para essa experiência de calibragem novamente. Vai atrás de transistor, vai atrás de tudo, e aí começa tudo outra vez. Certo? Chega de falar. Muito bem, obrigado. Uma boa noite para vocês, para quem assistiu o meu vídeo até o fim, tá? E espero vocês novamente aqui no canal e deixem seus likes e opiniões aí, como eu já falei. Um abraço, um beijo para todos e uma boa noite. Muito obrigado.